Para Jesus. Amém. Podem se assentar, é uma alegria estar aqui no início, na abertura dessa conferência e compartilhar com vocês uma reflexão, uma palavra sobre esse tema tão lindo. O reino chegou. E eu estava fazendo uma reflexão hoje à tarde, a pastora Dani falou comigo ontem, antes de ontem, e ela disse: pai, você vai ministrar hoje, na abertura. E eu coloquei um título para você entender melhor, porque a ideia que eu quero passar aqui é uma introdução para tudo que vai acontecer aqui com a vida de vocês, aquilo que Deus vai fazer, o que Deus vai falar, o entendimento que vocês terão. Resgatado para o reino. E por incrível que pareça, eu me lembrei de uma história que eu li em um livro há muitos anos, e me marcou profundamente, porque a história contava, foi um fato real, que aconteceu sobre o naufrágio de um barco real. O rei saiu para uma longa viagem em um barco, uma caravela, e nesse tempo, nesse percurso, eles começaram a enfrentar uma tempestade em alto mar. Então você imagine, naquela época, a família real está ali, e inclusive eles tinham um bebê pequeno, e o mar começa a ficar furioso, ventos fortes, e chega um momento que o barco se quebra, e os que puderam entrar em botes salva-vidas entraram, e a família se dissipou no meio uns com os outros, e enfim, que o rei pôde ser na época resgatado, a rainha, pessoas do reino, só que o filho pequeno, eles perderam no meio da neblina, da tempestade, dos destroços, e ele foi levado no meio dos escombros daquela caravela e parou numa ilha deserta no meio do oceano. No íntimo, o pai, o rei, sabia que o filho estava vivo. E quando a tempestade se acalma, que aqueles destroços chegam à praia, e o mar tem a sua vazão, né? A maré alta, a maré baixa. Quando a maré sobe, o mar sobe de nível e avança na praia. Quando a maré baixa, que são uma diferença de 4 horas, se não me engano, ou 6 horas, quando a maré baixa, o mar vai baixando, as águas vão indo mais para o fundo do mar, e então a praia fica longa e as coisas, os destroços, ficam na areia. Se a maré sobe, ela alcança, dependendo do momento, dependendo da lua, dependendo do vento, ela até sai dos limites dela e pode entrar a água até na calçada das cidades. Mas o certo é que, nesse acontecimento, havia uma tribo naquela ilha, uma tribo indígena, uma tribo de nativos, que localizaram os destroços e encontraram o menino, que era o filho do rei. Encontraram um bebê. Ele estava ali chorando, estava com frio, com fome,
ele tinha pele diferente daqueles nativos, ele tinha os olhos claros, a pele clara, mas ele é levado para a tribo, e ali as mulheres começam a cuidar dele, alimentar ele, deram mamar para ele, e ele foi salvo. E o tempo vai passando, e aquele menino, ele vai crescendo no meio da tribo. Ele é o único diferente, é o único com a pele branquinha, o olhinho clarinho, cabelinho ruivinho, e os outros todos pele escura, cabelo meio encaracolado, mas ele está andando com eles. Ele está crescendo, ele aprendeu a falar o idioma deles, ele absorve a cultura da tribo, ele caminha igual a eles, ele fala como eles falam, ele se alimenta do que eles se alimentam, ele pensa da maneira que eles pensavam, e ele está vivendo como um deles. Ele está vivendo como um nativo naquela ilha. Ele aprende a falar o idioma deles. Ele fala a gíria deles. Ele se veste da maneira deles. Ele não sabe da sua origem. Ele não sabe que ele era um príncipe, um futuro rei. Ele não sabe que o pai dele tinha autoridade sobre o reino no qual eles viviam. Ele é filho do rei, mas vive como um nativo. O pai sempre teve dentro dele a certeza que o filho iria ser encontrado. Os anos vão se passando, o tempo vai se passando, e aquele menino cresce, e ele está vivendo na cultura daquela tribo, daquela ilha. A mesma fala, os mesmos trejeitos, a mesma mentalidade, a mesma linguagem, a maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de pensar. Mas chega um dia que o rei não suporta a saudade do filho, porque todos os dias ele lembra do filho. Ele envia um filho dele para o resgatar, procurar encontrar o filho. Então, de uma forma surpreendente, eles chegam naquela ilha. E chegando na ilha, eles encontram a tribo e encontram aquela pessoa diferente de todos da tribo, na cor da pele, na cor do cabelo e dos olhos, porém a mesma fala, a mesma linguagem, a mesma roupa. Então, os homens da tribo contam a história para o príncipe que veio, o filho do rei que estava ali, como ele foi encontrado nos destroços de um navio na praia, e como eles salvaram, e como cuidaram, e como ele absorveu a cultura da tribo, e como ele falava aquele idioma. Ele não sabia que aquele que veio resgatar ele era o irmão mais velho. Ele não entendia aquela linguagem do irmão. Ele não tinha ideia do reino que o pai dele tinha. Mas ali ele foi resgatado. Ele é levado, tirado daquela tribo, daquela ilha deserta, para uma nova vida, para viver diferente, para aprender uma linguagem diferente, para sonhos diferentes, porque ali ele não tinha sonhos, ali ele não tinha uma esperança, ali ele não tinha um futuro, a não ser mais um no meio daquela multidão que vivia isolada, naquela ilha isolada no meio do oceano. E ele vai então
para o palácio real. Dão-lhe roupas novas, que ele nunca havia usado. Colocam um calçado dos pés dele, limpam ele, dão banho nele, e começam a ensinar uma linguagem que ele não conhecia. Mas o certo é que no DNA dele, na origem, na base, na essência da vida dele, havia o sangue real. Havia o propósito de uma existência, de fazer parte do reino, porque o pai dele era um rei. E ele volta para o seu lugar. Ele volta para o seu lugar, fazer parte da família real, fazer parte do reino. E a vida dele é restaurada, é reconstruída para reinar ao lado do Pai. Essa história que eu li quando era jovem, jamais eu esqueci, porque foi o momento que eu tive a minha conversão. Foi o momento que eu conheci Jesus. Foi um momento em que eu fui resgatado para viver uma nova vida. Foi o momento que o reino de Deus chegou na minha vida, para que eu pudesse falar uma linguagem diferente, a linguagem do reino, para que eu pudesse pensar dentro da cultura do reino, para que eu pudesse entrar no reino de Deus, e Ele entrasse na minha vida através de Cristo, e eu fizesse parte da família real, da nação eleita, o sacerdócio real, o povo que foi comprado, adquirido pelo sangue precioso de Jesus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, como disse Pedro. Você está entendendo? Essa história ilustra a nossa vida com Deus. Mateus 3:2 está escrito, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4:23, Jesus foi para a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus, Ele vem e Ele disse: arrependam, porque vocês vão viver uma nova vida, vocês vão viver a vida do reino. É uma cultura diferente da cultura romana, da cultura humana, é a cultura do céu. Se arrependam, porque o reino de Deus está chegando. É como aquele jovem que foi salvo, o menino lá na ilha, aprende uma cultura que não era dele, uma linguagem que não era dele, se vestia como um nativo, comia como nativo, pensava como nativo, falava como nativo, e agora ele é resgatado, ele é chamado para viver uma vida nova, porque ele faz parte de um reino. E a Bíblia diz que Jesus percorria, coloca aí, Mateus 4:23, olha o que Jesus fazia. Ele foi para toda a Galiléia. Na minha tradução, nesta tradução diz, nesta versão diz: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. Você tem que estar disposto a aprender, porque se você não é disposto a aprender, não é aberto a aprender, Jesus disse: aprendei de mim, eu sou manso e humilde, vocês de coração, vocês vão encontrar descanso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento,
de estar aberto para aprender. A Bíblia diz que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas, boas notícias do reino, e curando todas as doenças, enfermidades e doenças entre o povo. Mateus 13:19. Vamos lá. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Sabe por quê? Porque esta palavra é a mensagem do reino, está aqui. Para você entender o reino de Deus na terra, na tua vida, está aqui. Então, se ela não permanece no teu coração, é porque o inimigo tem roubado. Lucas 2:29, Jesus falou o seguinte, Lucas 22:19. 22:29, desculpe. E eu lhes designo o reino, assim como meu pai o designou. Veja que coisa louca, porque as coisas de Deus são uma loucura. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Ele escolhe as coisas frágeis deste mundo, os improváveis deste mundo, para confundir aqueles que acham que são fortes. Jesus fala como aqueles que se tornaram verdadeiros discípulos, que aprenderam a ouvi-lo, que aprenderam com ele, caminhar com ele, que aprenderam o verdadeiro significado da vida eterna, de caminhar com Deus todos os dias, de ter uma esperança, de ter um futuro. E ele diz, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Está dizendo que Ele confia a nós o reino de Deus. Eu poderia dizer para vocês da forma mais simples, para você entender, quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e abençoou o homem e a mulher, diz, cresçam, se multipliquem, encham a terra, dominem as aves dos céus, os animais, os peixes, dominem. Ele quis dizer o seguinte, reine na terra comigo. Eu criei tudo, eu tenho o direito de reinar, mas agora eu estou abençoando vocês, e eu estou confiando o reino, e eu quero que vocês sejam meus amigos, meus parceiros, e reinem na terra comigo, administrem comigo. Eu confio para vocês o reino, a autoridade. O homem perdeu esse reino, ele perdeu esse domínio, ele pecou, ele ficou sem Deus, ele começou a lutar pela vida, pela felicidade, pela alegria, buscou caminhos, drogas, festas, coisas, um vazio no coração. Mas quando ele é resgatado, quando ele tem um encontro com Jesus, ele é colocado de volta no reino.
Interessante que o homem caiu e perdeu o reino dentro do jardim. Foi no jardim que Jesus orou até suar gotas de sangue e começou a resgatar o reino para nós. Vocês sabem que a redenção, ser redimido, quer dizer ser colocado de volta no lugar de origem. Lucas 19:10, Jesus disse o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio nos resgatar para o reino. Colossenses 1:13, Paulo fala o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Agora há uma diferença. É como aquele jovem que foi resgatado naquela ilha. Ele deixou de viver como os nativos viviam. Ele mudou a fala dele. Ele mudou o comportamento dele. Mas ele mudou, acima de tudo, a mentalidade dele. Porque até então, ele sendo filho do rei, ele pensava como os nativos. Ele vivia como eles. Mas quando ele foi resgatado, a cabeça dele mudou. O coração mudou, a visão mudou, a vida mudou, porque agora ele está no reino, e o reino está dentro dele, ele está dentro do reino, ele faz parte do reino. Lucas 17, 20 a 21. Certa vez, Jesus, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pastor, quem são os cidadãos do reino? Será que eu sou cidadão do reino? Existe uma maneira de eu saber? João 3, 3 ao 5. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como alguém pode, sendo velho, é claro que não pode entrar segunda vez no ventre da sua mãe e renascer? Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu quero finalizar esta reflexão com Pedro, capítulo 1, versículo 22 ao 23. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, 22 e 23. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Note bem, a pastora Dani pregou domingo passado, aquela tremenda palavra. Você se limpa, você vence. À medida que você está limpo,
o inimigo não tem poder para te tocar. Quando você se limpa por dentro, pelo sangue de Jesus, pela palavra, lavado pela palavra, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, o diabo perde as forças, o reino das trevas perde as forças, o império das trevas, você se torna livre. Você não precisa lutar contra o diabo. Jesus já derrotou ele lá na cruz. O que você precisa lutar é para andar limpo na presença de Deus e caminhar no reino, livre do pecado. Quando você caminha limpo, o reino de Deus estará dentro de você. E Pedro escreve: agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Vamos ver o versículo 24. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória é como a flor. A relva murcha e cai, e a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que lhes foi anunciada. Então tudo vai passar, tudo. Você é um jovem, eu fui jovem também, e na época, como jovem, eu questionava muitas coisas, e eu pensava muitas coisas, como seria a minha vida quando eu ficasse mais velho e tal, mas eu entendi bem jovem, o que realmente importa é você ser fiel até o fim. Eu tive uma clareza, uma visão do reino, de caminhar com Deus e viver com Ele na eternidade. E esta foi a minha base a vida toda, andar com Deus, porque eu pensava assim: bom, se eu viver sem Deus, e eu fizer o que eu quiser neste mundo tenebroso, e eu fizer festa, e eu vou pecar, e ninguém tem nada com isto, e eu vou ver. Mas dentro da minha havia uma voz que dizia: aonde você vai passar a eternidade? Aonde? Como vai ser a eternidade? Aonde você vai passar? Graças a Deus, eu fui resgatado para o reino. Eu fui resgatado pela obra da cruz. O Espírito Santo me convenceu a me render a Cristo totalmente. E vocês sabem o meu testemunho, de como naquela memorável sexta-feira, quando o pastor pregou: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como eu me senti o perdido que Ele veio resgatar. E como eu me entreguei para Ele. E eu digo para vocês, eu não fiz força. Não foi uma coisa que eu me esforcei. A única coisa que eu fiz, eu me entreguei. Humilde, reconhecendo a minha fragilidade, reconhecendo os meus erros, reconhecendo os meus pecados, reconhecendo o quanto eu precisava dEle, o quanto eu dependia dEle, inclusive para poder andar com Ele, porque eu disse para Deus: Senhor, me perdoe por não saber falar contigo, me perdoe porque eu nunca falei contigo, e eu não tenho força para te seguir. Mas se o Senhor me ajudar, e o Senhor perdoar os meus pecados, eu vou te seguir. E quando eu pensei isto, não foi algo que eu falei, porque eu não sabia falar. Eu tinha vergonha, eu não sabia nada. Eu pensei, quando eu pensei, algo veio sobre mim, como uma água, me limpando, me lavando, me libertando, me perdoando, e eu comecei a chorar, e eu me levantei e fui lá para frente, e dobrei meus joelhos,
convicto que eu ia me batizar nas águas, eu ia servir a Deus para caminhar com Jesus até o fim da minha vida. E hoje eu estou aqui depois de 47 anos, eu estou aqui servindo a Deus e vou até o fim para morar no céu. E o reino de Deus está aqui. Resgatado para o reino. A história do menino que viveu lá entre os nativos, mas que foi resgatado para o reino, para viver tudo diferente. Ele ficou surpreso quando chegou na cidade. Ele não imaginou que existia uma cidade. Ele ficou boquiaberto quando ele entrou no palácio, que era o palácio do pai dele, onde tinha a cama dele preparada, a mesa preparada. Ele ficou como quem sonha. Sabe o que está escrito? 1 Coríntios 9, eu acho que é 2,9, se não me engano. O que olhos não viram, nem olho viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É para quem ama Deus. Deus sempre vai te amar. A questão é você amar a Ele. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e jamais passou pelo coração daqueles que amam, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O reino chegou. Você pode viver poderosamente. Você pode influenciar. Você pode curar pessoas. Você pode salvar vidas. Você pode levantar pessoas que estão caídas. Você pode resgatar pessoas que estão perdidas. Você pode curar corações que estão quebrantados. Você pode dar o norte para aqueles que não sabem o que fazem. Você pode levar vida para aqueles que estão morrendo. Você pode apontar o caminho. Você pode dar esperança e um futuro para quem não tem. Você pode levar luz no meio da escuridão. O reino está dentro de você. Você precisa entender a tua identidade. Quem você é em Cristo. Quem você é na palavra. Quem você é em Deus. O jovem nativo fazia parte do reino, mas não sabia. Não venha, você é meu irmão. Não, não sou não, eu sou da tribo. Não, você não é. Você nasceu para um propósito. Venha, eu estou te resgatando. Quando você tem a tua identidade, que você assume a tua posição de filho de Deus. Interessante isso. O mistério que esteve oculto através dos séculos. Se não me engano é Colossenses 2, 27, se não me falha a memória. O mistério que esteve oculto. Cristo em vós, a esperança da glória. Dá para a mídia colocar esse versículo aqui? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você. Eu estarei convosco todos os dias. Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Volta ao versículo 26 para você entender um pouquinho. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações,
mas agora foi manifestado aos seus santos. Note bem, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, quer dizer, todo o Antigo Testamento, na lei e nos profetas, no decorrer dos séculos, havia tipos, havia sombras, havia profecia, havia palavra, mas o mistério estava oculto. Aí Jesus veio para revelar o mistério, o reino de Deus dentro de vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero orar contigo. Nós estamos iniciando este momento, esta conferência. E como eu disse, eu quero somente dar uma introdução daquilo que Deus vai fazer amanhã, hoje, porque é só o começo. Mas eu quero dizer para você que esse tema, resgatado para o reino, falou comigo, deve ter falado com você. Hoje você pode se colocar aqui diante deste altar, como eu me coloquei no passado, e que muitas vezes eu me coloquei, dizendo: Jesus, me limpe, me lave, eu quero estar livre, eu quero estar pronto para caminhar contigo, eu quero o Senhor em mim, eu quero o reino de Deus dentro de mim, eu quero a cultura do reino, eu quero pensar como cidadão do reino, eu quero falar como cidadão do reino, eu quero viver como cidadão do reino, eu quero caminhar continuamente na autoridade do reino, nas regras do reino, na ideia do reino.